A paz do Senhor. Vamos entrar em oração. Quero deixar essa palavra para o teu coração. Vamos preparar aquele que tem o suco de uva, também o pão para que possa fazermos uma santa ceia. E este culto de hoje eu quero agradecer pela vida de todos vocês, pela vida dos dizimistas. Eu quero colocar um culto de ação de graças pelo ministério que o Senhor me concebeu, pelas pessoas que nos relacionamos durante todos esses anos. Quero colocar pelas suas intenções em particular. Eu vou orar em concordância pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelos seus projetos, para que você venha receber do Senhor aquilo que você deseja. Que a graça de Deus entre na tua casa, que o Espírito Santo do Senhor entre no teu lar, que o Senhor possa ouvir a tua oração dos santos céus e te responder de momento, aonde você tem colocado a tua força, como você tem sido corajoso, como você tem se orientado. Nós devemos ser fortes e ser corajosos. No livro de Josué, que é o que nós vamos abordar hoje, os conquistadores precisam ter força. Você deseja conquistar? Tem que ser forte. Você deseja ampliar? Tem que ter coragem. Você deseja ser bem-sucedido? Tem que ter bom ânimo. Você precisa de tudo isso aliado à orientação do céu, orientação de Deus, orientação da palavra do Senhor, para que você possa ter sucesso e ser bem-sucedido em todas as suas conquistas e os seus objetivos e nos seus planos, e aquilo que você projetar vá bem e tudo será estabelecido. Deus, melhor que você, sabe delinear, Ele sabe esquadrinhar, Ele sabe projetar. Tudo que nós projetamos na vida, nós precisamos entender que há um momento para finalizar o projeto. E o Senhor é aquele que vai fazer para a tua vida aquilo que você precisa, no momento em que você estiver preparado. É como você construir uma casa. Você inicia limpando a área, limpando o terreno, depois você vai fazer as fundações, depois você vai trazer para dentro das fundações ali a base, ferragem, depois você vai colocar concreto, cimento, depois você vai erguer paredes, depois você vai fazer o contrapiso, depois você vai fazer telhado, depois você vai colocar a iluminação elétrica, né? Então depois você vai forrar, vai fazer os acabamentos, e aí só depois de tudo feito é que você entra para casa, né? E às vezes nós queremos que o Espírito Santo habite em nossa casa assim ela está pronta. Às vezes nós queremos que o Espírito Santo habite em mim se eu está finalizado. É um processo. É um processo em que você tem que ser forte para abdicar de muitas coisas. Você tem que ser corajoso para dizer não em determinados momentos. E você tem que ser uma pessoa destemida. Você tem que buscar no Senhor a sua orientação, sabe? Eu quero colocar esse culto dos empresários, quero colocar pelos seus Simões, pela Jô, colocar por todas as empresas que têm orado, que têm aberto as portas para que nós possamos fazer as orações, as orientações aos nossos amigos, aqueles que são dizimistas, que são pessoas que aplicam no reino do Senhor os investimentos necessários para que essa obra possa ser concluída. Você que é uma pessoa
que ajuda a obra do Senhor, você vai receber 100 vezes mais de Deus e ainda recebe um galardão no céu. Eu estou fazendo culto aqui hoje dentro do carro porque eu tive um compromisso e tive que sair muito cedo. E agora que eu encontrei um tempo, então estou gravando e vou postar já, e é por isso que vocês não receberam um aviso hoje, tá? Quero agradecer toda pessoa, todo aquele que é uma pessoa que ajuda na obra do Senhor, né? O Espírito Santo, ele esteve com Josué, mesmo não havendo citação de algum nome do Espírito Santo no livro de Josué, ou menção direta de algumas ações da terceira pessoa da Trindade Santa, neste livro canônico, livro de Josué, não podemos duvidar, nós não podemos duvidar da ação no ministério de Josué, da ação do Espírito Santo nesse ministério de Josué, pois as Escrituras já haviam declarado, entenda bem o que eu vou falar para você aqui agora, que Josué era alguém a quem havia o Espírito Santo. Em Números 27:18 e Deuteronômio 34:9 também é dito: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Josué estava cheio do espírito de sabedoria, lamando como a Suriamanai, porque Moisés havia imposto a mão de Calabachuricomanai sobre ele. Oh, aleluia! Moisés havia colocado as mãos sobre Calabachuricomanai, Josué, e ele ficou cheio do espírito de sabedoria. Assim, os olhos dos filhos de Israel lhe deram ouvidos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Portanto, não queira liderar sem o Espírito Santo. Não queira dar ordem sem o Espírito Santo. Não queira que alguém faça algo por você na obra sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo age de forma silenciosa. O Espírito Santo age através dos líderes e do povo que necessita dessa liderança. Mas ele usa os líderes. E então o Espírito Santo move o coração daquele homem. E é fácil da gente detectar uma igreja onde tem pessoas que têm o Espírito Santo, onde seus líderes, os pastores, presidente, missionários, obreiros têm Espírito Santo. É diferente. É diferente. Você é marcado pela promessa, você é marcado pelo Espírito. É diferente. Veja bem, se um delegado, você for dar queixa de um roubo e o delegado perguntar para você, viu a pessoa, você sabe, tem alguma marca, alguma coisa que eu possa identificar? Aí você fala, tem uma mancha, tem uma marca na testa dessa pessoa, e essa pessoa está marcada. O delegado vai e prende porque achou que ele era diferente, e ele acha. Então você, quando está cheio do Espírito Santo, não pensa que as pessoas não venham a saber. Por quê? Porque quando nós estamos com o Espírito Santo, tem diferença. Diferença do falar, diferença do olhar, diferença do sentar, diferença do conversar, do andar. Tem diferença quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está agindo através do Espírito Santo, tem diferença. Josué recebeu uma ordem de Deus, mas ele sentiu medo. Josué sentiu medo, como qualquer líder sente medo, como qualquer homem sente medo. Josué sentiu medo. E o que entenda você hoje, a palavra está no livro de Josué, capítulo 1. Vou pegar alguns versículos com você.
capítulo 2, versículo 2, aliás, do capítulo 1. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Havia uma promessa para Josué liderar o povo e entrar na terra que seria dos povo, dos filhos de Israel. E então, uma liderança, quando ela recebe esta liderança, ela recebe também uma promessa. E essa promessa não é só para o líder, essa promessa é para o povo. O líder não consegue reter uma promessa que é para o povo. O líder pode ser mau, pode ser ruim, pode ser um mau líder, pode liderar mal, pode estar sem a presença de Deus, mas se está fazendo algo a favor do povo, esse povo vai receber. O povo vai receber, porque o povo precisa. Cuidado com quem te lidera, pois os caminhos podem causar dores. A cegueira pode te fazer andar em círculo. Foi assim que este povo andou em círculo durante anos para receber a promessa que eles precisavam. O território que você irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir, olha aqui, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Deus estava falando para Josué que ninguém vai resistir, porque de Calamansuricomanai, eu estou contigo. Eu estou contigo. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Por que Deus falou isso para Josué? Porque Josué era um líder que costumava estar sendo liderado. E quando você é liderado, é mais fácil você obedecer quando você tem uma liderança física. Se você é um pastor que é liderado, se você é um obreiro que é liderado, quando a sua liderança não está, você, se tem uma boa índole, você vai ficar perdido, porque você está acostumado a receber uma direção de alguém. E assim Josué estava acostumado a receber uma direção de Moisés, e Deus, vendo a fragilidade de Moisés, vendo a fragilidade de Josué, quer dizer, vendo o medo que Josué estava de liderar aquele povo, pois é assim que muitos líderes se encontram quando ganham determinados cargos, que é assim que muitos empresários, empregados, funcionários se sentem quando entram num novo projeto, entram num novo ciclo da sua vida, numa fase de cargos melhores, quando você muda de emprego, quando você recebe uma promoção. É assim que você se sente quando você está entrando em algo novo. E Josué estava prestes a entrar à terra prometida, e ele sentia falta de Moisés, porque aprendeu a andar com Moisés, aprendeu a liderar com Moisés, aprendeu a guiar com Moisés, e aprendeu a ser obediente a Deus com Moisés. E de repente ele se viu na condição de ter que liderar, de ter que ouvir a Deus e liderar um povo para entrar na terra prometida, derrotar gigantes, pegar ali os heteus, os cananeus e derrotá-los. Era medo, era pavor. Aí vem Deus e fala: assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Por quê? Porque ele estava sentindo falta de Moisés. Aí Deus levanta do trono e fala assim: ei Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Não te deixarei. Deus está te falando hoje: não te deixarei, como eu fui no teu passado, naquele lugar. Eu vou ser agora, nessa nova empreitada, nesse novo lugar, nesse novo momento. Não tenha medo desse lugar que você vai entrar. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo da enfermidade, porque eu estou contigo. Eu vou te sarar, vou te curar, vou transformar. Vou mudar essa história. Aleluia, aleluia,
Aleluia, eu vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história. Encerrou-se um ciclo e começou outro ciclo. Encerrou-se um ciclo na vida de Josué e começou um ciclo novo na vida de Josué. Você vai atravessar esse Jordão. Eu vou atravessar contigo. Não te abandonarei. Seja forte. Seja corajoso. Aleluia. Seja forte. Uma virtude da força é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável na vida de qualquer ser humano conquistador. Quando Deus falou para Josué, seja forte, o Senhor não estava exigindo de Josué uma força física. Aleluia. Não estava exigindo de Josué uma força física. Porque força e coragem foram duas das grandes virtudes, das grandes condições que o Senhor exigiu de Josué. Essas duas condições são fundamentais na vida de qualquer ser humano. Um conquistador vitorioso vai precisar. E a terceira condição que o Senhor pediu para Josué, que ele cobrou e exigiu de Josué, foi algo que passa pelo crivo da obediência, que é: seja orientado pelo Senhor, seja orientado por Deus. Não cesse de falar desse livro, pelo contrário, medite nele dia e noite. Força, coragem e orientação da palavra de Deus foram os segredos da vitória desse conquistador chamado Josué, que sentiu medo. Todos os grandes homens da Bíblia sentiram medo. Não se envergonhe de sentir medo. Se envergonhe de sentir medo e não ir no lugar certo para se orientar, que a Bíblia Sagrada, que esta é a boca de Deus falando com você. Tenha medo de buscar nos lugares errados. Tenha medo de desabafar com as pessoas erradas. Tenha medo de projetar com as pessoas erradas. Veja, José era tendenciado a crescimento, tendenciado a ser protegido por Deus e colocado num trono, mas José desabafou com a pessoa errada. José chegou e falou com seus irmãos, e os irmãos falaram: você vai reinar sobre nós? Até o pai de José não aceitou. Falou: você reinar sobre mim? Quando ele contou o sonho dele. Deixa eu te explicar uma coisa: quando você tem pessoas andando do seu lado, que são amigos de faculdade, que são amigos de trabalho, que são amigos da igreja, obreiros, pastores, essas pessoas estão prontas para te ajudar. Estão prontas para orar com você, estão prontas para poder pagar a tua conta, estão prontas para poder te orientar, ajoelhar e até te emprestar dinheiro. Essas pessoas estão prontas, mas não estão preparadas para ouvir o teu projeto, para suportar o alcance do projeto. Tem um processo. Essas pessoas vão fazer parte do processo na tua vida e às vezes podem ser levantadas por Deus para poder fazer com que você busque mais a Deus. Tem inimigos do teu lado que são levantados por Deus para que você busque, para que você ore, para que você desça. Sabe por quê? Porque você fica acomodado e às vezes o Deus está querendo te abençoar e você não ora. Às vezes Deus está querendo trazer para você o que Ele quer e você não ora, você não desce. Você precisa descer, você precisa orar, você precisa comunicar-se com Deus. Você precisa se fortalecer, porque este processo de ser forte, você não ganha força se não lutar. Você não ganha força se não fazer os exercícios espirituais. Nós não estamos falando de força física, de ir para uma academia, de ir para um trabalho brutal, de um trabalho braçal. Nós estamos falando de uma força espiritual. Essa só consegue aquele que consegue entrar no sobrenatural de Deus. Você não vai conseguir essa força de outra maneira. Oh, aleluia. O Senhor não estava exigindo apenas a força física, mas acima de tudo, força interior. Força interior, pois o homem fortalecido no seu interior vale mais do que um homem que possui uma força bruta, possui muitos músculos. Um homem que possui uma força interior equilibrada. O homem forte, musculoso,
não derrota. Juízes 16, versículo 19 e 20. Depois vocês leiam, não vou abrir não porque eu ainda tenho Santa Ceia e eu estou cheio de compromisso hoje. A primeira adversidade que Josué enfrentou na terra prometida foi o coração do povo. O coração se derreteu e tornou como água. Por quê? Porque aquele povo ouviu que haveria dificuldade. Muitas vezes nós achamos que por ser uma promessa de Deus vai ser fácil. Por ser uma promessa de Deus, não vai ter luta. Por ser uma promessa de Deus, eu não vou passar por dificuldades. Por ser uma promessa de Deus, eu não preciso lutar, batalhar, me aprimorar, me capacitar. Deixa eu te dizer uma coisa, vai ter luta. Vai ter dificuldades, vai ter que se aprimorar, vai ter que se capacitar, você vai ter que fortalecer para poder o Espírito Santo te colocar. Você se prepara e Deus abre a oportunidade. Você se prepara e Deus dá a oportunidade. Tem porta aberta no céu para você. Se tem porta aberta no céu para você, tem porta aberta na terra. Basta você adorar, basta você glorificar, basta você buscar a Deus, porque Deus é aquele que abençoa. Em Isaías 6 havia adoração, havia busca e os portais se abriram pelo poder da oração, pelo poder do louvor, pelo poder da adoração. Os anjos adoravam e Isaías falou assim: e eu vi os anjos adorando e a glória do Senhor encheu aquele lugar. E então as portas, os umbrais se estremeceram, se tremeram, e a glória do Senhor, a porta se abriu e a glória do Senhor passou e encheu tudo que havia ali. Entenda que é preciso orar, entenda que é preciso se capacitar. Deus falou para mim, em determinada etapa da minha vida, que eu teria que descer mais, buscar mais. E eu entendi que eu teria que fazer um curso. Eu entendi que só a Bíblia, somente a palavra de Deus e as revelações não me deixaria capacitado para o que Deus queria fazer. Fiz o curso de teologia. Fiz vários outros cursos, psicologia pastoral, fiz psicologia em atendimento, fiz vários, mais de 30 cursos. Então, me formei em teologia e aí que vem o crescimento, pois aí eu estou dando conhecimento para o Espírito. Ah, mas o Espírito não é conhecedor de... mas eu não sou. Ele é ilimitado, eu sou limitado. E eu tenho que dar um pouco da minha limitação para que ele possa me usar. Ah, mas não pode trazer e revelar? Pode. Mas você tem que ter base. Você tem que ter experiência para que ele te use. Você tem que estar fortalecido para que ele te use. Você não vai falar daquilo que não sabe. Você não vai falar daquilo que você não viveu. Deus vai te colocar para viver aquilo antes. Então isso vai te fortalecer. No momento que você for tocado por alguém para abandonar a Deus, você não vai abandonar por riqueza, por dinheiro. Você não vai abandonar a Deus porque você conhece muitas pessoas famosas e poderosas. Não vai. Simplesmente Deus é melhor para você. Simplesmente Deus é tudo na minha vida. Deus é tudo na minha vida. E quando Deus for tudo na tua vida, você, empresário, você, dona de casa, você, marido, você, filho, estudante, você vai ter tudo na tua vida. Porque Deus tem que ser tudo na tua vida. E assim, Josué entendeu que ele estava sendo protegido por Deus. Porque Deus falou para ele: assim como fui com Moisés, eu vou ser com você. Todo lugar em que você estiver, colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Você precisa de ouvir isso de vez em quando. Sabe por quê? Porque você se esquece que Deus é contigo. Deus manda você ser forte. Davi precisava ter força. E Deus falou assim para ele em 2 Samuel, versículo 30 do capítulo 22. Pois contigo posso uma grande adversidade. Contigo, com Deus, eu vou passar por uma grande adversidade. Davi vai falando: eu suporto uma grande adversidade, eu posso ter uma grande adversidade porque o Senhor está comigo. Lá no livro de Provérbios 24, versículo 10, Salomão disse assim:
Se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Se você mostrar-se fraco no dia da angústia, tua força é pequena. E se tua força é pequena para pequenas coisas, para a primeira prova que você receber, como você poderá receber algo maior? Como você suportará a pressão de uma multinacional? Como você suportará a pressão de alguém poderoso que precisa da liderança religiosa do lado, que precisa de empresários, homens capacitados do lado? Como você vai suportar a pressão de alguém que tem poder financeiro na tua frente? Como você não suporta se você não estiver preparado por Deus? Se você se mostrar fraco, não tenho dinheiro, mas eu tenho Deus. Não tenho ouro, mas eu tenho Deus. Não tenho a prata, mas eu tenho Deus. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata. Deus é aquele que dá a salvação. É aquele que tem a chave da vida, a chave da morte, que esteve morto, que hoje está vivo, e que até a chave do inferno está na mão dele. Entenda isso. Fique do lado certo, do lado de Deus. Seja forte, ser corajoso. Veja, este segredo para conquistar é permanecer na presença de Deus. Ser corajoso não significa que alguém vai te apontar a arma, você vai para cima, não. Ser corajoso não significa que você, no meio de uma briga, você vai entrar e vai ser o valentão, não. Ser corajoso é dizer não para o pecado. Ser corajoso é dizer não no momento em que te ameaçarem. Ser corajoso é saber o momento de se retirar no meio de uma confusão. Ser corajoso é abandonar tudo para poder receber de Deus. Ser corajoso é você estar na presença de Deus e vivendo num mundo corrupto, num mundo onde todas as tendências levam a humanidade ao fracasso espiritual. Isto é ser corajoso. Ser corajoso é você dizer não ao mundo, viver no mundo e acompanhar a Deus. Viver em Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Quando faltou coragem para Baraque, sobrou coragem a Deborah e a Jael. Juízes 4, versículo 9 a 22, versículo 4 também pode ler. Quando faltou coragem a 22.000 homens, sobrou coragem a Gedeão e seus 300. Alai manto de clomas turiplai. Juízes 7, versículo 30, do versículo 3 a 7. Quando faltou coragem ao exército de Saul, sobrou coragem para Davi. Aleluia, manto de clomas suriplova. Quando faltou coragem ao exército de Saul, novamente sobrou coragem ao exército de Jonatas. Derrotou os filisteus. 1 Samuel 1, 1 Samuel 14, versículo 1 a 15. Quando faltou coragem a Dabaço de Clomanai, a Saul e a todos os exércitos dele para enfrentar os filisteus, o seu duelista veio. Davi veio, um jovem acostumado a matar urso, acostumado a matar leão e acostumado a servir ao Senhor e ser obediente a Deus. E aí veio Davi e disse assim: temos esta promessa do Senhor, porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, porque eu o ajudarei. Foi isso que Deus falou a Josué, foi isso que Deus fez com Davi, onde derrotou o gigante em 1 Samuel, versículo 17, capítulo 1, versículo 58. Oh, aleluia! Sobrou coragem. Isaías 41, versículo 13, a marca da promessa, porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo.
Não tenha medo. Deus hoje está pegando na tua mão e está falando: não tenha medo da doença, não tenha medo da mudança, não tenha medo do fracasso, não tenha medo da derrota, não tenha medo do momento que você está vivendo, não tenha medo do momento mundial, porque eu estou contigo. Remaia Komanai. Oh, aleluia, aleluia. Seja orientado por Deus. Segredo, ser orientado por Deus, é isso que o Senhor deixou bem claro para Josué, versículos 7 e 8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que lhe ordenei? Deus falou com Josué desta maneira. Não foi isso que eu te ordenei? Segue a orientação do livro da lei, assim como meu filho Moisés fez. Deixa eu te falar uma coisa. Segue a orientação do teu líder. Segue a orientação de quem está na liderança da tua igreja. Igreja é sal da terra. Aleluia. O Espírito Santo é a luz da igreja. Entendeu? E você é o luzeiro, é aquele que entra para poder a luz ficar acesa. Você é aquele que tem que levar, propagar a luz. O Espírito Santo é a luz. A igreja é o sal. A igreja, quando não tem o sal se torna ensopo, não tem mais sabor. Tem que colocar mais sal na igreja. Tá faltando luz, tá escura. Traz o Espírito Santo. Você é o luzeiro. Não se acende lamparina e coloca embaixo da mesa. Oh, aleluia. Você tem que estar cheio para poder iluminar. O Espírito Santo de Deus não é feito, não é colocado dentro da igreja para poder ficar escondido, não. Não. Entenda. Um evangelho que não confronta o pecado não merece ser chamado de evangelho. Quando muitos pecadores estão pregando hoje, prosperidade não confronta o pecado do Filho de Deus, não confronta o pecado da criação de Deus, que é chamada para caminhar no céu, que é chamada para viver no céu. O evangelho tem que confrontar pecado, tem que te direcionar para a salvação, tem que te levar para o perdão. O evangelho tem que trazer luz para a igreja. Você não pode ser um luzeiro colocado embaixo da mesa. Você tem que estar em cima da mesa para poder iluminar o ambiente que você está. Não pode viver num ambiente fracassado. Você foi bem sucedido, você foi escolhido por Deus, e para ter vitória, ter essa orientação da palavra antes, para partir da sua conquista, você saber o que fazer quando tiver os bens materiais, saber o que fazer quando tiver suas finanças, saber que a igreja precisa, saber que teus filhos precisam, saber que você precisa investir bem para ter um retorno bom, saber que o reino dos céus precisa. A palavra do Senhor é quem te orienta, e por isso ora sempre, busca sempre, e você será bem sucedido. A palavra do Senhor é como uma bússola. A palavra do Senhor é como alamando como anaias tu de clova. Oh, aleluia! Um GPS que te leva no ponto que você precisa. É isso que você precisa entender, que a palavra do Senhor, ela é pura. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é um escudo para os que precisam de proteção, para os que confiam nele. A palavra de Deus, ela pode ser para você aquilo que você necessita. Deixa eu te fazer entender uma coisa. A palavra de Gênesis, a Apocalipse, foi falada, dita por Deus através do Espírito Santo aos profetas, foi escrita, entendeu? Mas veja bem, você não pode fracassar achando que o momento seu é um momento difícil que a palavra não pode vencer. Nós temos momentos na Bíblia difíceis e que momentos esses tornam a palavra bem sucedida, porque algumas pessoas dizem assim: essa palavra é forte. Não, é o momento que está vivendo, é delicado, o momento que está vivendo é fraco. A palavra, ela tem uma força só, pois o poder de Deus é um só. Ele não muda, Deus é imutável. O poder de Deus é um só na tua vida. É você que está fraco, é você que está frágil, é você que está não está buscando direito.
A palavra de Deus, ela é poderosa, suficiente para te salvar, direcionar ou fortalecer, para disciplinar. Ela é poderosa para poder te orientar, ela é poderosa para te proteger, ela é poderosa para te abençoar, ela é poderosa para te curar, ela é poderosa para te restaurar, ela é poderosa para poder trazer para a tua vida o que você deseja no teu momento. A palavra do Senhor é quem te fortalece, é quem te salva. A palavra do Senhor é quem traz para a tua vida o que você precisa. Você precisa apenas de uma palavra de Deus para mudar a tua história. Seja forte e corajoso. Salomão escreveu assim no Provérbios 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Então entenda que a palavra de Deus, ela não vai mudar na tua vida. Você pode ser bem sucedido ou fracassado, dependendo do que você buscar e aonde buscar. Procure na palavra a tua orientação, pois assim você vai ter uma grande vitória na tua vida. Quero que você abra comigo hoje no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, eu quero trazer depois uma pregação sobre Paulo, muito bonito. Vamos falar sobre Paulo depois, tá? As dores, os flagelos, os tormentos que Paulo sofreu, as marcas que o evangelho deixa. Gente, o evangelho deixa marca. E como dói, as marcas do evangelho, como dói. Como dói. Quem não foi ferido, não foi marcado, não está no evangelho. Não está no evangelho. Então, pega essa palavra aqui para você, 11, versículo 24. Aleluia. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, e o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por você. Faça isso em memória de mim. E, do mesmo modo, depois de cear, também pegou o cálice. Também do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice. Aleluia. Depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem e beberem comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo de sangue e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, examine você, peça perdão ao Senhor pelo teu pecado, peça perdão ao Senhor pelo momento, peça perdão ao Senhor por tudo que você viveu, para que o Senhor possa trazer para a tua vida aquilo que você precisa, a libertação necessária. Não seja réu da sua condenação, porque Deus não quer te condenar, Ele quer te libertar. E por isso você tem que entrar numa dimensão espiritual e falar: Senhor, me perdoa neste momento por todo o meu pecado, pelo fracasso, pelo medo. Perdoa porque duvidei do Senhor. Perdoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque fui negligente. Perdoa pelas falhas, erros, por tudo que fiz de errado, por ter ferido, magoado alguém. Perdoa-me, Senhor, pois eu pequei contra Ti. Faça como filho pródigo, quero retornar à casa do Senhor hoje. Perdoa, pois pequei contra os céus e pequei contra a terra. Pequei contra o Senhor. Pequei contra os anjos e os santos que ali habitam. Perdoa-me, Senhor, e torna-me santo como um dos Teus servos. Limpa, purifica-me por dentro, por fora. Fortalece-me para que eu não venha a cair ou fracassar novamente. Peça perdão ao Senhor neste momento. Aleluia. Por isso aquele que comer do pão e do cálice indignamente será réu do sangue e do corpo do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe
para o seu próprio juízo. E por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se o julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Receba a força do Senhor. Pai amado e querido, coloco diante do Senhor Deus Todo-Poderoso o corpo e o sangue, que o Senhor venha transformar, Senhor Deus Todo-Poderoso, este pão em tua carne, que seja carne da minha carne, sangue do meu sangue, que o Senhor venha transformar este suco, Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa substância, Senhor, de salvação, que é o teu sangue. Bebo, Senhor, e como hoje, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a honra e glória, e faço memória do dia em que o Senhor fez aquilo que era preciso para me salvar. Pai amado e querido, eu glorifico pela sua crucificação, eu glorifico, Senhor Deus, pela sua ressurreição e restauração do corpo e do sangue. Eu hoje oro e abençoo, Senhor Deus, este alimento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagro este alimento, o corpo e o suco, o pão e o suco, Senhor, como sangue, e a carne do Senhor, o corpo e o sangue do Senhor. Em nome de Jesus, podem comer do pão. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, carne da minha carne, sangue do meu sangue, que seja a tua carne, a minha carne, que seja o teu sangue, o meu sangue, que a tua carne cura a minha carne, que teu sangue purifique o meu sangue. Pai, faça isso, Pai. Eu faço isso em memória do Senhor Jesus, que morreu e foi crucificado por mim, ressuscitou e salvou, me libertou do pecado, o preço que eu nunca vou saber, Senhor Deus, pelo que o Senhor fez. Eu glorifico ao Senhor. Bebam do sangue do Senhor, bebam do suco, o sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós te glorificamos, Senhor Deus, toda honra, toda glória seja dada no céu e na terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e terras glorificam o teu nome. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno. Só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor abençoa, só o Senhor dá aquilo que nós necessitamos, Pai. Capacita, estrutura, fortalece o teu povo, salva o teu povo, Senhor Deus. Salva o teu povo, Senhor. Leva o teu povo para o céu, Senhor. Converta, cura, Pai amado, querido. Eu oro em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam ser abençoados. Dê uma semana de conquista, de glória, de vitória para todo o povo de Deus. Pai, que o Senhor venha trazer vitória para o teu povo. Aquele que queira abençoar o ministério do pastor Marcelo, me chama no privado. Aquele que quer oração, eu vou orar por você, pela tua conversão, por tua cura, por reconciliação. Pode ter certeza que você reconciliou-se com Deus. Receba de Deus a tua salvação, de Deus a tua salvação. Direcione-se a buscar a Deus, a orientação na palavra de Deus, e seja bem sucedido naquilo que empreender. Confie em Deus, pois quem está em cima enxerga o melhor do que quem está embaixo. Quem enxerga o caminho de cima, quem enxerga o caminho de baixo através do andar de cima, enxerga melhor do que quem está no térreo, no piso. Então entenda, sempre que você orar, Deus vai te ouvir e vai te responder. Não murmure. Ore, pois Deus traz resposta para você. Tem cura para você hoje aqui. Tem resposta de Deus para você hoje aqui neste culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba de Deus aquilo que você deseja no teu coração. Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no coração. Deus te abençoe. E você receba de Deus aquilo que você deseja. Deus te abençoe.